Boa tarde, Harry. Boa tarde, Isabela. Oi, Carol. Boa tarde. Sejam bem-vindas, tá? Hoje nós vamos unir duas turmas, tá? Depois eu já vou explicar por quê. Boa tarde, Isabela, Anthony. Hoje nós vamos unir a D e o 3TA, que é a turma de vocês, com a turma da manhã MB, porque houve uma dificuldade no Zoom pela parte da manhã, e como eles também têm aula comigo, se vocês virem alguns colegas aí, além de vocês, saibam que é da turma MB. Não sei se eles veem, mas eu passei o mesmo ID e o mesmo Zoom para eles, tá bom? Então, só para... Tá chegando o áudio aí, turma? Tá tudo tranquilo? Sim. Ok. Eu vou projetar para vocês, hoje eu resolvi fazer slide, tá? Claro que a gente vai aproveitar também e vai... Oi, Amanda, boa tarde. Nós vamos projetar o slide para ficar um pouco mais claro sobre as práticas comerciais, tá ok? Deixa eu ver se aparece aqui a vocês, eu estou primeiro testando. Vocês estão conseguindo ver, turma? Ok, sim. A Isabela falou que sim. Tá, ele está processando aqui, o meu está bastante lento, eu não sei que está chovendo, não sei para aí, né? E às vezes fica um pouquinho lento a questão do Wi-Fi, tá? Mas vamos iniciar. Turma, é o seguinte, essa semana nós vamos ver a questão da prática comercial. Se travar ou alguma coisa, vocês coloquem o áudio ou conversem comigo pelo chat, tá bom? Para mim, até agora, tá tudo bem. Bem-vindo aos que estão chegando. Então, o meu ainda está processando aqui os slides, ok. Então, olha só, essa semana, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, não se preocupem em relação a isso, tá? Essa semana nós vamos ver práticas comerciais. Então, assim, dentro das práticas comerciais, vocês vão ver... Oi, Dayana. Tá correto. Dayana, seja bem-vindo, tá? Eu coloquei aqui no chat que, excepcionalmente, eu vou unir as duas turmas, que é a TA com a MB, devido falha realmente no link disponibilizado hoje na plataforma Zoom. Na verdade, houve falha porque ele estava pedindo uma senha, e quando o representante Caio da MB falou comigo, já tinha decorrido mais, para mim, né, quando eu observei a mensagem, já tinha decorrido mais de meia hora de sala de aula, tá? Mas seja muito bem-vinda, tá bom? Então, todo mundo que está aqui, já avisei para a TA, que a MB, vão ter alguns alunos assistindo da MB, tá bom? Não há problema nenhum. Vamos lá. Então, olha só, TAIMB. Essa semana, nós vamos ver das práticas comerciais. Espera aí.
que no caso, eu peço que vocês desliguem o áudio aí de vocês, porque eu acho que alguns eu ainda estou escutando, só se for possível. Tá. Então, dessas práticas comerciais, turma, tá no artigo 29 até o 45 do CDC. Vocês hão de convir que são muitos artigos, então o que eu vou fazer? Essa semana, nós vamos ver do artigo 29, ou seja, na aula de hoje, tá? Até o artigo 38, ó. Até o artigo 38, isso aqui, tá bom? Então, eu escolhi bifurcar. Eu vou ver do 29 ao 38 e semana que vem nós vamos do 38 ao 45. Dessa forma, não fica tão pesado eu ir do 29 até o 45, tá bom? Das práticas comerciais, que está no capítulo 5 da Lei 8.078, nós vamos ver as disposições gerais e vamos hoje falar de oferta e publicidade. Até que ponto a publicidade é enganosa, se ela foi enganosa, o que acontece, o consumidor tem razão, etc. Tá bom? Então, se você estiver com o seu código do consumidor ou se você conseguir pegar a lei através do site, você vai observar que nós vamos estar transitando entre o 29 e o 38, tá bom? Vamos lá falar sobre o artigo 29. No 29, ele coloca assim, turma, ele começa das disposições gerais. Para fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores. Boa tarde, alguns alunos não estão conseguindo entrar. Alguém pode mandar o link? Deixa eu mandar o link aqui, então. Peraí, rapidinho, Anthony. O link, ele tá todo lá no NEAD, tá? Mas eu vou mandar novamente por aqui. Peraí. Eu vou mandar o convite, é porque tem um passaporte. Anthony, se você conseguir colocar aí pelo WhatsApp, esse é o link, tá? O link é 770, sempre vai ser o mesmo ID, tá, pessoal? Eu nem vou ficar mudando o ID. O ID sempre vai ser igual, 770 752 3217, tá bom? Obrigada, Anthony. E aí, talvez, eu acho... Tava dando erro, professor. Oi? Tava dando erro, eu não tava conseguindo acessar, eu e o Anthony. A gente clicava no link que tá na página, né, do NEAD, só que ele não direcionava pro Zoom. Teve Sério? que fazer o acesso normal. Eu entrei, como eu já tenho o aplicativo no computador, aí eu coloquei o ID, né, como se fosse o login e a senha para eu poder conseguir acessar aqui a aula. Não sei porque isso estava acontecendo desde manhã. Deixa eu até colocar aqui, então eu vou colocar, deixa eu ver aqui, 3217. Espera aí rapidinho. Me perdoem os que já chegaram, mas é porque a gente não pode ficar em paz enquanto o aluno está tentando entrar e não está conseguindo, tá? Talvez ele peça um passaporte. Deixa eu só colocar aqui, que é como se fosse a senha, tá, Anthony? Se ele pedir um passaporte, peraí. Se ele pedir um passaporte, o número na verdade, é letra e número. É 2L, peraí que eu já estou escrevendo. Eu não sei o de vocês, mas o meu está bem lento aqui. 2LC, deixa eu ver aqui. ID. Olha, Anthony, se pedir o passaporte, é 2, L maiúsculo, C maiúsculo, I, D, Y. L-I-C-I. Obrigado, professora. De nada, querido. A Isabela mandou o link no grupo. Tá, ok. Tá, muito obrigada. Vocês vão ver aí que o pessoal da MB está entrando junto com a TA devido à mesma dificuldade que houve com a turma da manhã, tá? Então, para que eles não fiquem prejudicados,
vocês vão ver que vão ter provavelmente mais alunos e misturados hoje, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, olha só, pessoal, no artigo 29, que fala da oferta e fala da publicidade, diz assim: para fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se a consumidores todas as pessoas que forem determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Não há muita diferença do artigo 29, porque esse daqui é o consumidor bystander, não sei se vocês lembram. O consumidor bystander foi logo no início das nossas aulas, preliminarmente, as primeiras unidades, que nós colocamos que o consumidor é tanto aquele que adquire o produto ou adquire o serviço, mas também aquele consumidor que nem adquiriu o produto e também nem adquiriu o serviço, mas por uma decisão do STJ chamada teoria finalista mitigada, é aquele que sofre algum tipo de prejuízo ou sofre algum tipo de vitimização, no sentido de ser vítima de um acidente de consumo. Professora, por que será que ele repete de novo isso? Porque ele quer te dizer que também, quando houver oferta, quando houver publicidade, quando houver divulgação de produtos e serviços por parte das empresas para com os consumidores, mesmo que você não esteja consumindo aquele produto, se você for vítima de uma publicidade enganosa, dependendo do caso, você pode ser considerado bystander. Então, aqui eu só repeti, para quem não lembra onde é que está o consumidor bystander, que foi, salvo engano, a nossa terceira aula do semestre, creio eu, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o bystander está no parágrafo único do artigo 2º, que diz: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquira ou utilize produto ou serviço como destinatário final. Até aí é consumidor normal. Agora, olha o bystander, parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que eu não possa determinar, não posso saber se é Maria, se é João, não posso saber. São pessoas indeterminadas, eu não as conheço, mas, de qualquer forma, elas foram prejudicadas numa relação de consumo, tá? E o artigo 17, para fins dessa seção, equipara-se aos consumidores todas as pessoas que são vítimas de um evento, tá? Que também nós já estudamos, que é a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Quando um produto ele é defeituoso, tá? Ou quando, no caso, a prestação do produto ou do serviço, ela pode vir a acarretar danos na saúde e na segurança do consumidor. Então, fica um pouco repetido, professora, porque eu já vi isso anteriormente, ok, mas como ele inicia o capítulo 5 falando e reiterando que o consumidor pode ser bystander, eu tive que fazer essa digressão, ou seja, voltar para trás para reafirmar que também em práticas comerciais existe a figura do bystander, tá? O que eu fiz? Eu trouxe a lei para cá, eu vou ampliar. Não se preocupem que depois eu vou destrinchar essa lei, mas eu tentei resumir para não ficar indo e voltando na lei. Eu fiz uma lâmina aqui para vocês da oferta. A oferta vai do artigo 30 ao artigo 35 e depois nós vamos falar da publicidade. Então, a aula se divide em duas etapas, oferta e publicidade, tá? A oferta começa no artigo 30 e diz assim: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, então vale rádio, vale TV, vale outdoor, vale panfleto, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, eu que grifei, não está grifado no código, obriga, olha o verbo no imperativo, obriga, né, o fornecedor que a fizer, veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Professora, o que significa isso? Que quando o fornecedor ele faz uma publicidade sobre alguma coisa ligada a um produto ou serviço, ele acaba se obrigando pelo que foi veiculado na TV,
pelo que foi escrito no panfleto ou pelo que ele está anunciando. Então, eu não posso, vamos dizer, anunciar um produto a preço X e chega na prática, esse produto não está mais a preço X, exceto se eu colocar assim na publicidade. Ressalva-se que o preço da mercadoria está limitado à quantidade do estoque. Claro, se acabar a mercadoria, eu não vou poder permanecer com o mesmo preço. Só que a gente verifica que existe muita propaganda enganosa no sentido da oferta, porque o fornecedor ele veicula uma certa facilidade ao consumidor e quando o consumidor chega, não só ele não encontrou aquele produto, como todas as outras pessoas que se deslocaram até a loja não encontraram aquele produto. Ou também, quando o produto é ofertado, Dia das Mães, que ocorreu nesse domingo, algumas facilidades foram ofertadas através do e-commerce e depois dizem que aquela oferta não existe mais. Se a oferta estava limitada à quantidade de demanda, todo mundo entendeu que aquela demanda, só que até a demanda ele tem que dizer, tem 30 no estoque, 20 no estoque, tá? Então, na verdade, o que a gente vê são muitas situações que essa oferta e a apresentação desse produto e serviço são errôneas, são inadequadas, fazendo com que o consumidor crie uma ilusão de uma oferta que não existe. E isso é considerada pelo nosso código como prática abusiva. Vamos prosseguir ainda na oferta. Diz assim, quando o fornecedor ele faz uma oferta ou apresenta um produto, as informações devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Não é porque a empresa, ela, por exemplo, é internacional, imagina uma C&A Modas. Para quem não sabe, a C&A Modas é holandesa, ela é da Holanda, tá? Vocês reparam que todas as publicidades são na língua portuguesa, porque ela está na pátria. Ela não pode colocar na língua portuguesa e abaixo holandesa, porque ela está em território nacional. Isso, na verdade, acaba fazendo com que o consumidor, se viesse a existir isso, que não existe no caso da C&A local, mas só para dar o exemplo, isso iria configurar em uma vulnerabilidade técnica e informacional por parte do consumidor. Essa oferta tem que dizer as características desse produto. Pessoal, ocorre muito. Sabe qual é o problema disso? Empresas, não só empresas, mas até pessoas físicas vendendo para outras pessoas físicas, isso ocorre muito numa OLX. Eu estou vendendo um iPhone, o preço bem aquém, bem abaixo, não digo se ele é 7, se ele é iPhone 5, só digo que é iPhone, e coloco o preço abaixo, mas sem falar as características. Eu tenho que dizer que ele é usado, eu tenho que dizer se ele é semi-usado, eu tenho que dizer se ele é novo, eu tenho que dizer se ele está vindo com nota fiscal, se ele está vindo sem nota fiscal. Eu tenho que dar todas as características, se ele tem avaria, se ele está batido, se ele não está batido. Eu tenho que falar as qualidades e quantidades, quantos eu tenho para vender. Tá? Então, na verdade, não é só anunciar. Quando você anuncia, você tem toda uma responsabilidade de informar isso aqui, pelo artigo 31 do CDC. Características do produto, qualidade do produto, quantidade que eu tenho do produto, tá? Preço que eu vou dar, se ele tem algum tipo de garantia. Professora, se o fornecedor não mencionar a garantia, nós já estudamos garantia, se ele não mencionar, é a garantia legal, tá? A garantia tanto para bens duráveis, 90 dias, quanto bens não duráveis, 30 dias, e se for na internet, direito de arrependimento de 7 dias. Prazo de validade e origem do produto, entre outros dados. Bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança do consumidor. É por isso que alguns produtos, quando é vendido, por exemplo, no Dia das Crianças, há um exemplo, tá? Caberá ao fornecedor manifestar dizendo que aquele produto contém peças pequenas, possíveis de serem engolidas pelos pequenos, e que é por isso que a faixa etária é a partir dos 7 anos. Então, isso tem que ficar muito claro, ainda vem o selo do Inmetro. Tá? Então, reparem que é extremamente
detalhado quando você faz uma oferta, tá? E repara que não diz característica ou qualidade ou quantidade, vem tudo, ó, característica, qualidade, quantidade, composição, preço. Então, quem fornece para o mercado de consumo tem que estar muito bem instruído para a sua equipe de advogados para que não venha a cometer falhas perante os consumidores, tá? Parágrafo único. Oi, Franklin. É muito comum a gente ver nos estabelecimentos comerciais que produtos em ofertas não é realizado troca. Isso é uma prática abusiva ou é legal? Depende. Por exemplo, quando eu não permito, no caso, a troca, se ele já estiver em refúgio e eu disser que, vamos dizer que seja camisas, tá? E aquelas camisas não foram vendidas em tempo hábil e estão em saldão, tá? A partir do momento que elas estão num preço menor e que eu coloco que não é permitido a troca, não é permitido troca porque ela já está com um desconto maior, porque ela deve ter geralmente alguma avaria. Sabe aquelas gôndolas? Ou ela está descosturada, ou ela está... Então, não é permitido troca porque o consumidor está indo até a loja, independentemente da garantia legal, ela realmente está num desconto, tá? Agora, se o produto for através da internet e for abaixo o preço, eu tenho e posso, pelo princípio do direito à informação, me arrepender em até 7 dias. Que é o direito aí do arrependimento, tá? Então, vai depender muito se é comprada dentro do estabelecimento comercial ou fora. Lembrando que dentro eu tenho direito à troca também, mas eu estou falando quando a mercadoria já está em refúgio, já está num preço bem diminuto e tem avaria. O consumidor está consciente que se ele quiser levar aquela mercadoria, ele leva consciente que ela está num preço menor, ou porque ela está manchada, ou porque ela está descosturada, ou porque ela apresentou qualquer problema no sentido têxtil. Mas isso tem que estar, Franklin, muito bem colocado na própria gôndola, tá? Por exemplo, peças com avarias. Porque também, se não tiver peças com avarias, é uma oferta que está baixando o valor, mas ele não está, pelo princípio da informação, sendo clara da qualidade do produto. E aí ele passa a ludibriar o consumidor. Nesse caso, o consumidor teria direito à troca. Então, tudo vai depender de como está feita essa oferta e se essa oferta está ligada ao conhecimento do consumidor que tem avaria ou não. Deu para esclarecer, Franklin? Sim, professor, obrigado. Foi bem claro. Parágrafo único. As informações de que trata esse artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével, que não reste dúvida. Quando eu vou comprar um iogurte, quando eu vou comprar produtos, por exemplo, como queijo, presunto, que exige a pesagem, a partir do momento que tem o peso ou que já está gravado, não pode uma gravação se sobrepor à outra. Se você vê isso, você tem direito de trocar. Então, imagina que eu vou comprar um iogurte e que tem aquela marca, tá? Já dizendo, por exemplo, que ela vai ser válida até 28 de maio. Aí você percebe que está borrado e diz, não, até 1º de junho. O correto é que você troca essa mercadoria, porque como o produto é refrigerado, o consumidor não pode lhe restar dúvida sobre quando é o prazo de validade e origem desse produto. Tá? Professor, o que é que o artigo, então, de uma maneira geral, tanto o artigo 30 quanto o artigo 31, eles fazem referência? O que eles querem se referir? Eles querem se referir, gente, que a publicidade, essa oferta, ela vincula o fornecedor. Nunca esqueçam disso, tá? Quando o fornecedor faz uma oferta ou faz uma publicidade, tudo que ele colocar vincula. O que é vincula? Torna obrigatório. E o próprio consumidor, se verificar que esse anúncio não foi da forma que deveria estar
vamos dizer, dentro do princípio da transparência, da qualidade e da quantidade, ele pode se recusar a cumprir a oferta. Nós já vamos ver em que casos ele pode se recusar a cumprir, no caso, é levar esse produto ou serviço para casa, tá? No sentido do artigo 32, ele diz: os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não acabar, não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Se for cessada a produção ou a importação, a oferta deverá ser mantida no prazo razoável de tempo. Professora, vamos por partes. Primeiro, você estava falando de oferta, que segundo o código falou de produto ou serviço. A informação deve estar clara, a publicidade, a oferta, vencedor. Quando já chega no artigo 32, já é mencionado aqui a questão de fabricante, a questão de importador. Por quê? Porque lembrem-se que nem todo produto que eu adquiro, esse produto é nacional, esse produto pode ser importado. Se o produto, no caso, for importado, mas uma empresa brasileira for filial, então imagina que a minha empresa é canadense, mas a nossa empresa brasileira, ela é filial dessa empresa canadense e coloca esse produto no mercado. Automaticamente, a empresa brasileira vai se responsabilizar por essa oferta ou por essa propaganda. Porque nós estudamos aula passada que se a empresa for consorciada, se ela responde solidariamente, se ela for coligada, ela responde por culpa. Se a empresa, ela na verdade for controlada ou controladora, que no caso é uma filial, ela responde subsidiariamente. Então, não esqueçam que desde o segundo NPC, nós vimos a questão da despersonalização, da descaracterização, da personalidade jurídica, e nós falamos e fizemos um link com o direito empresarial. Quando é que o fornecedor, pela lei das SAs, responde solidária, subsidiária ou também culposamente. Então, se esse fabricante ou esse importador fizerem uma oferta e essa oferta ainda não acabou no estoque, ainda está no estoque, ele tem que manter a oferta que foi publicizada, porque ainda tem produto no estoque. E mesmo que esse produto tenha acabado a produção dele, se essa oferta ainda estiver sendo veiculada na televisão, mesmo que o produto já tenha acabado, esse produto deve ser mantido por período razoável de tempo. Exemplo, já vou responder o chat aí. Se por acaso eu estou fazendo uma publicidade, vamos dizer, desse componente eletrônico que é esse mouse, bem aqui. Esse mouse já até acabou no estoque, eu tenho outro tipo de mouse. Só que eu deveria ter encerrado a publicidade desse mouse sexta-feira passada. Hoje é segunda-feira e eu ainda estou fazendo publicidade. Quando o consumidor ligar, eu vou dizer que eu não tenho mais esse estoque. Aí ele vai dizer, poxa, mas eu só liguei para ir porque estava sendo veiculado um preço de R$100 e eu não estava sabendo que era 220. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando o fornecedor faz uma publicidade, mesmo que já tenha acabado o produto no estoque, a gente tem que ter cuidado para saber se essa publicidade não cessou ou se ela ainda continua nas mídias televisivas. Porque se ela continuar na mídia televisiva, o consumidor leva pelo preço que está sendo vinculado. Tá? Mesmo que não seja o mesmo produto, mesmo, porque leva o consumidor à indução a erro. Professora, tá, vamos lá. Helder, eu acho que foi a primeira a perguntar. Professora, como diferenciar o problema na oferta da publicidade enganosa? Deixa eu só colocar aqui, diz que só tem mais 10 minutos. Nossa, passou super rápido. Pessoal, é o mesmo ID, tá? Volta todo mundo de novo, é o mesmo ID, vai entrar super rápido. Bom, vamos lá. Helder, o legislador ordinário, ele coloca que tanto a oferta quanto a publicidade são filhos das práticas comerciais. Então, eu tenho a prática comercial como gênero e a oferta e a publicidade como espécie.
Entretanto, para a oferta ou para a publicidade ser enganosa, é quando ela desrespeita, se for oferta, os incisos do artigo 30 a 35. O que é desrespeitar, professora? Por exemplo, desrespeitar o artigo 30 é quando o fornecedor faz uma propaganda e essa propaganda não existe, é irreal. Ele só chama para tentar atrair o consumidor e quando o consumidor chega lá, na verdade, nem a empresa sabia dessa propaganda. Então, é só como uma forma de ludibriar para que o consumidor se desloque ou compre o produto na internet. Também oferta, no caso enganosa, seria quando eu anuncio um produto ou serviço, Harry, e eu não digo as características, qualidade, quantidade, preço, garantia. Ou também, Harry, quando eu tenho no artigo 32, que eu estou fabricando ou importando um produto e, na verdade, acaba com que a empresa continue a veicular aquele preço mesmo diante de ter cessado aquela produção. Com isso, ludibriando o consumidor, fazendo com que ele vá atrás de um produto que nem existe mais. Aí, no caso, por um certo período razoável de tempo, essa empresa vai ter que manter o preço inicialmente acordado. E assim sucessivamente até eu chegar ao final do artigo 35. Então, o que vai fazer com que ele seja enganoso, Harry, é quando ele desrespeita na oferta do artigo 30 a 35 ou quando ele desrespeita as cláusulas do 36 ao 38 do CDC. Amanda, professora, quando, por exemplo, tem uma roupa no valor de R$60, aí coloca uma etiqueta diferente de promoção em cima da antiga e o valor continua o mesmo. Isso seria prática abusiva? É uma prática comum em lojas de vestuário. Amanda, é uma prática, sim, abusiva. Na verdade, o que você pode fazer é que tem um valor de R$60 e ser etiquetada em cima dos R$60 uma etiqueta a preço mais baixo, que é o saldão. Isso pode, porque aí é benéfico para o consumidor. Mas se está R$60 e em cima da R$60 tem a de R$80, como tem duplicidade de preços, o correto é o consumidor ir à boca do caixa e exigir, com base na oferta, nesse artigo até 31, que a informação tenha sido precisa e segura e que ele tem direito a levar pelo preço mais baixo. É prática abusiva, sim. Iago, professora, e nos casos que a oferta é divulgada com observação de enquanto durar o estoque, somente isso é válido? Olha, Iago, vou ser bem honesta, isso é uma prática muito comum no nosso mercado, não só de Belém, mas brasileiro. Tu sabes que isso existe decisões jurisprudenciais até confusas em relação a isso. Alguns dizem que é prática abusiva e outros dizem que fica muito abstrato. E foi muito bom e oportuno quando tu colocaste entre aspas, enquanto durar o estoque. Porque fica muito, vamos dizer, subjetivo quando é que vai durar esse estoque. Então, o correto seria dizer quanto se tem em estoque, tá? Quanto se tem em estoque. Então, temos 30 peças desse estoque, né? Temos 30 livros nesse estoque. Enquanto os 30 não esgotarem, ainda será válida a promoção. Na verdade, resumo da ópera, é incorreto colocar isso, mas é uma prática mercadológica e no sentido jurídico, muitas das vezes, depende muito do valor cultural. E nós sabemos que, apesar do CDC ele preceituar a vulnerabilidade do consumidor, existe também as práticas usuais do mercado, tá? Existem jurisprudências que dão ganho de causa para a empresa e outras que dão ganho de causa para os fornecedores. Eu, particularmente, Thiago, considero, vamos dizer, com falta de clareza de informação, essa expressão enquanto durar o estoque. Mas, como professora, tenho que te dizer que nem sempre é direito do consumidor, porque vai depender da contra-argumentação da parte do fornecedor. Igor, professora, eu vi uma publicidade de uma academia afirmando que a mensalidade era R$ 69,99 por mês. Mas no momento da contratação do serviço,
veio várias taxas que não me falaram no começo e que não havia na publicidade, aumentando consideravelmente o preço final do serviço. Posso considerar a prática abusiva? Com certeza. Até porque se houver uma taxa, na hora da publicidade, ela tem que estar lá. Nem que seja um asterisco pequeno, tem que ver se não está lá. R$ 69,99, mais acrescidos preços tais e tais. Se não tiver, você tem direito a levar por R$ 69,99. No caso, pelo menos a mensalidade, né? Então, olha só, reparem que o artigo 31, ele coloca de maneira bastante incisiva que o fornecedor precisa se pautar na necessidade da informação. Quer ver um exemplo do artigo 31, turma? Glúten. Se o produto tem glúten e tem pessoas alérgicas a glúten, é fundamental que o fornecedor diga que esse produto tem glúten nas informações, nas características, na qualidade, na quantidade, na composição. Tem pessoas que sofrem de doenças celíacas, tá? Tem pessoas que têm, na verdade, problemas sérios respiratórios, lactose. Então, tem que dizer se o produto vem com lactose, não vem com lactose. Então, tudo isso está dentro do artigo 31. No artigo 32, que a gente falou do fabricante, já vou responder o chat aí, e dos importadores, o que a gente sempre vai levar em conta é a vida útil do bem, tá? Como assim, professora? Quando ele foi fabricado ou foi importado esse produto, se por acaso acabou esse produto, eu vou levar o prazo mínimo à vida útil do bem. Então, já foi cessada a produção, mas esse produto, em média, é um computador, ele começa a entrar em depreciação em 2 anos, então, até 2 anos, se a publicidade não foi cessada, por 2 anos eu vou manter essa publicidade com aquele mesmo valor. Então, geralmente, o artigo 32, quando acabou essa importação ou fabricação em território nacional, mas ainda está sendo vendido e anunciado, geralmente a base da jurisprudência é levar em consideração a vida útil do bem. Deixa eu ver aqui que tem chats. Sofia. Nesses casos de academia, muitas limitam o valor promocional ao pagamento adiantado semestral por intermédio do cartão de crédito. Isso também pode ser considerado prática abusiva por limitar o meio do pagamento do contratante? Sim, na verdade, assim, vamos por partes. O pagamento adiantado semestral é uma situação de segurança aí jurídica para o empreendimento, já que ele está baixando o preço. Então, automaticamente, ele pode escolher isso. Se você não gostar, como ele está lhe informando, se você não gostar, você não faz, no caso, o pagamento promocional, da academia. Então, o consumidor ele não está sendo iludido. Ele está muito bem claro que o consumidor paga se ele quiser, adiantado. Agora, quando eu restringo a forma de pagamento, que tem que ser cartão de crédito, com certeza passa a ser uma prática abusiva, porque o cartão de crédito, pelo menos, ele deveria dar a opção de débito e crédito. Mas a empresa não é obrigada a colocar, por exemplo, cheque, mas dinheiro, cartão de crédito e débito, há que se ponderar. Mas, novamente, eu vou falar uma coisa, Sofia, igual como eu respondi para o Iago. Eu sei que, na prática, isso acaba que o fornecedor ele acaba dando os mandos de como é que ele vai fazer esse tipo de relação consumerista, tá? Mas há também os representantes dos fornecedores, muitas das vezes, dizendo que esse pagamento adiantado semestral há que se fazer por cartão de crédito, porque em casos de dinheiro poderia ocorrer, de repente, um furto, roubo e a empresa ficar numa desvantagem aí nesse sentido, tá? Então, é uma opção do fornecedor